O cérebro trino. A teoria do cérebro trino foi elaborada pelo neurocientista Paul MacLean. Ele dividiu o cérebro em três partes. Neocórtex, associado à razão, é responsável pelo pensamento racional, lógico e consciente. Sistema límbico, relacionado às emoções, é responsável por todas as respostas emocionais. E o cérebro reptiliano, ligado ao instinto, é a parte mais primitiva do cérebro, responsável pela resposta de luta ou fuga em situações de perigo. E para você entender com mais facilidade, eu vou abordar esse tema com a seguinte situação. Imagina duas pessoas em um debate com uma plateia. E nessa plateia tem algumas pessoas que não têm tanto conhecimento sobre debate. E essas pessoas acreditam que aquele que fala mais possui mais conhecimentos do que o oponente que fala menos. Porém, não é bem assim. Às vezes, quem vence um debate não é a pessoa mais honesta e a que tem mais razão. E eu vou te explicar o porquê. Um debatedor desonesto pode manipular a conversa para desestabilizar o oponente, levando-o de um estado de pensamento racional, o neocórtex, que é o cérebro da razão, o mais inteligente, para um estado emocional, o cérebro límbico, e, eventualmente, para um estado instintivo, o reptiliano, onde a ansiedade pode prejudicar a capacidade de responder as perguntas adequadamente. Alguns debatedores utilizam muitos argumentos, mas nenhum com profundidade. Essa é uma das estratégias que eles utilizam para desestabilizar o oponente. Fala da vida pessoal, da vida financeira, da família, fazendo ele ficar confuso. Assim, ele deve cair em estados emocionais desconfortáveis. Com isso, o interlocutor fica ansioso. É nesse momento que acontecem as mudanças entre as partes do cérebro. Ele acabou de fazer a mudança do cérebro neocórtex, responsável pelo pensamento racional, lógico e consciente, para o cérebro límbico, responsável por todas as respostas emocionais. O oponente continua, induzindo a insegurança do interlocutor, até ele atingir o cérebro reptiliano, que é a região mais primitiva do cérebro humano. Pode-se compreender que o cérebro reptiliano é a região que estimula a nossa busca por proteção, abrigo e segurança. Esse cérebro é primitivo e é responsável pela resposta de luta ou fuga em situações de perigo. Se o interlocutor migrar do cérebro límbico para o reptiliano, o medo já tomou conta. Isso é consequência da liberação de hormônios como a adrenalina, que causa a imediata aceleração dos batimentos cardíacos. Então, o medo consome ele. E o cérebro reptiliano interpreta a situação como algo perigoso. Consequentemente, começam os sintomas fisiológicos: aumento do batimento cardíaco, dificuldade para respirar, dor no peito. O cérebro reptiliano age por impulso. Por exemplo, brigas e agressões. Pessoas podem manifestar comportamentos agressivos como uma forma de autodefesa ou para lidar com a situação. Quem aí já disse, nossa, agir sem pensar. Nesse momento você utilizou o cérebro reptiliano. Então, para superar a ansiedade, é preciso eliminar os medos inconscientes. Provavelmente tem algum gatilho que ativa a ansiedade em você. Você pode até tentar fugir da ansiedade, porém, você vai falhar. O Freud diz: a fuga é o caminho mais seguro para se tornar prisioneiro daquilo que se deseja evitar. Com essa frase, ele sugere que, ao tentar evitar algum sofrimento por meio da fuga, muitas vezes acabamos sofrendo ainda mais. E por que isso acontece? O inconsciente tem três regras. A primeira regra é: ele é atemporal. O que aconteceu no passado é como se estivesse acabado de acontecer. Ele não esquece. A segunda regra: ele busca a felicidade ou a resolução dos problemas. E a terceira regra: compulsão à repetição. Ou seja, se você não resolver os problemas, eles vão aparecer com frequência. E é por isso que você fica ansioso, porque a ansiedade é o mecanismo natural de defesa do ser humano. Quando você está ansioso, você utiliza o cérebro reptiliano,
Você luta ou foge. Tem a ansiedade natural, essa todos nós temos, que é a seguinte: imagina você sozinho em uma rua escura e vem um cachorro feroz. Com isso, você fica ansioso, seus batimentos cardíacos vão aumentar e você vai se preparar para lutar ou fugir. E tem a ansiedade neurótica, que provém dos conflitos internos e traumas emocionais. Lembra do interlocutor do exemplo que eu acabei de explicar, que caiu em estados emocionais desconfortáveis? Provavelmente no passado ele foi exposto e isso gerou sentimentos ruins. Com isso, algum gatilho foi ativado, ele lembrou de algo que aconteceu no passado e mudou inconscientemente do neocórtex para o límbico e depois para o reptiliano. O Jung disse: até você se tornar consciente, o inconsciente irá dirigir sua vida e você chamará isso de destino. Me diz aí, qual o cérebro que você mais utiliza? Você é mais racional e pensa muito antes de agir? Então você usa bastante o neocórtex? Ou você é mais ligado ao emocional e toma algumas decisões com as emoções e se arrepende logo depois? Ou talvez você utiliza mais o cérebro reptiliano e qualquer coisa quer brigar, gritar ou apenas fugir? Em resumo, você pode eliminar a maioria dos medos. Aí você me pergunta como, e eu te respondo: fazendo terapia, uma terapia focada em resultados. Por que você deve fazer terapia? Freud disse: a cura não vem do esquecer, vem do lembrar sem sentir dor. É um processo. Eu vou finalizar o vídeo com a frase do Sêneca. Ele disse: o homem que sofre antes de ser necessário, sofre mais que o necessário.